Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui estudamos história, geografia e analisamos obras consagradas da educação e das ciências humanas. Nesse vídeo vamos resumir o capítulo 4 do livro Geografia, Pequena História Crítica, do grande geógrafo brasileiro Antônio Carlos Robert Moraes. Antes de continuar, peço para você que ignore os cachorros, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A especificidade da situação histórica da Alemanha no início do século XIX, época em que se dá a eclosão da geografia, está no caráter tardio da penetração das relações capitalistas nesse país. Na verdade, o país não existe enquanto tal, pois ainda não se constituiu como Estado nacional. A Alemanha se apresenta no início do século XIX como um conglomerado de feudos ligados entre si por traços culturais comuns. Com a ausência de unidade política e econômica, a formação de um Estado nacional alemão só se concretizaria em 1870. O poder político estava nas mãos dos proprietários de terras, que formavam uma aristocracia agrária que possuía poderes absolutos do ponto de vista local. A implantação do modo de produção capitalista na Alemanha se daria em conciliação com a ordem dominante, criando o que Moraes colocou como feudalismo modernizado, mantendo a servidão como forma de trabalho. A burguesia alemã se desenvolveria à sombra do Estado, este comandado pela aristocracia agrária. Moraes conclui que, abre aspas, assim, mesclam-se elementos tipicamente feudais com outros próprios do capitalismo, produção para o mercado com trabalho servil. O comércio local não se desenvolve, sendo a produção destinada ao exterior. Fecha aspas. A ideia de unidade nacional na Alemanha seria impulsionada pela sedimentação das relações capitalistas, no período em que o Império Napoleônico se expandia pela Europa, oportunizando o surgimento e desenvolvimento da indústria alemã. A Confederação Germânica, liderada pela Prússia, foi a demonstração máxima desse desejo de formar um Estado unificado. Isso posto, Moraes escreve que, abre aspas, a falta da constituição de um Estado nacional, a extrema diversidade entre os vários membros da Confederação, a ausência de relações duráveis entre eles, a inexistência de um centro organizador do espaço ou de um ponto de convergência das relações econômicas. Todos esses aspectos conferem à discussão geográfica uma relevância espacial para as classes dominantes da Alemanha no início do século XIX. Fecha aspas. É nesse contexto de formação do Estado alemão que se dará a sistematização da geografia como disciplina científica, onde a questão do espaço era primordial e temas diversos como domínio e organização do espaço, as formas de apropriação do território e a variação regional alimentavam a discussão geográfica e se inseriam cada vez mais na pauta da sociedade alemã daquele tempo. Neste processo, destacam-se os trabalhos de Alexander von Humboldt e de Karl Ritter. Humboldt nasceu em 1769, era geólogo e botânico e serviu como conselheiro do rei da Prússia. Realizando inúmeras viagens, desenvolveu procedimentos próprios de análise, onde aparece a proposta da geografia, porém sem se preocupar em formular uma nova disciplina científica. Humboldt entendia a geografia como a parte terrestre de uma ciência maior, o cosmos. Para Moraes, abre aspas, tal concepção aparece em sua definição do objeto geográfico, que seria a contemplação da universalidade das coisas, de tudo que coexiste no espaço concernente, as substâncias e forças, da simultaneidade dos seres materiais que coexistem na Terra. Fecha aspas. Para ele, então, a geografia trataria dos conhecimentos relativos à Terra, e teria como função reconhecer a variedade dos fenômenos por meio da observação. Como ciência de síntese,
o estudo geográfico se deteria na contemplação praticamente estética da paisagem para sua apreensão. Ritter, nascido em 1779, era tutor de uma família de banqueiros e formado em filosofia e história. Sua obra é explicitamente metodológica e propõe uma geografia ao definir o conceito de sistema natural, que se constituía de uma área delimitada e dotada de individualidade. Sua proposta antropocêntrica valorizaria a relação da sociedade com a natureza a partir da análise empírica. A função da geografia, neste caso, seria explicar a individualidade dos sistemas naturais, numa visão religiosa que buscava a harmonia entre a ação humana e os desígnios de Deus, a fim de compreender a predestinação dos lugares. Moraes afirma que, sob esse manto da religiosidade, abre aspas, a geografia de Ritter é, principalmente, um estudo dos lugares, uma busca da individualidade destes. Toda esta proposta se assentava na arraigada perspectiva religiosa desse autor. Para ele, a ciência era uma forma de relação entre o homem e o Criador, uma tentativa de aprimoramento das relações humanas, assim, uma aproximação à divindade. Fecha aspas. Esses dois estudiosos, ambos falecidos em 1859 e bem-sucedidos na Academia Alemã, produziram obras que compuseram a base da geografia tradicional. Os que vieram depois desenvolveram trabalhos no sentido ou de corroborá-los ou de refutá-los. Humboldt e Ritter foram o ponto de partida para a sistematização da disciplina, ao propor os fundamentos para uma geografia unitária. Para Moraes, abre aspas, a geração que se segue à de Humboldt e Ritter vai se destacar mais pelo avanço empreendido na sistematização de estudos especializados do que de geografia geral. Os autores dessa geração ajudaram a manter aberta uma via de discussão teórica do pensamento geográfico na Alemanha. Nos outros países da Europa, a geografia seguiu constituída de levantamentos empíricos e enumerações exaustivas sobre os diferentes lugares da Terra. Fecha aspas. Muito bem, encerro aqui a análise deste capítulo, espero que tenha sido proveitosa para você, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para continuar. Um abraço e até a próxima.